Tecnologia Cervejeira. Olá, amigos e amigos que gostam de cerveja. No Tecnologia Cervejeira da edição 106 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, falaremos um pouco do planejamento para a reabertura pós-lockdown causado pela Covid-19, o coronavírus. Estamos já em expectativa de retomada da abertura dos negócios. Não vou dizer que isso vai acontecer agora, no mês de junho, no início do mês de junho, mas é para breve. E os empresários precisam se planejar para isso. Alguns problemas já estão começando a ser especulados. Por exemplo, se você tem uma loja no shopping center, você está com seus custos reduzidos, seu faturamento está zerado, eventualmente tem algum trabalho de delivery sendo feito e tal, mas você está com seus custos reduzidos, o aluguel está reduzido, conta de luz, esse tipo de coisa. Alguém em sã consciência imagina que na reabertura, mesmo que não haja restrição ao público, que haverá, o primeiro momento, pelo que nós vemos acompanhando da reabertura em outros países que passaram pelo auge da crise do Covid um mês atrás e já estão iniciando o processo de reabertura, a reabertura está sendo feita com restrições à lotação, restrição a distanciamento social, as mesas de restaurantes têm que ficar distantes umas das outras, a quantidade de pessoas no restaurante está limitada, e isso impactará o quê? O faturamento. Então, a minha pergunta é o seguinte: se o shopping abre com essas restrições de público, como é que o shopping vai trabalhar a questão do aluguel das lojas? Por quê? Porque as lojas não terão o faturamento que tinham antes da crise. Fato. Haverão restrições. Então, não podemos partir para uma reabertura sem que haja uma negociação de proporcionalidade dos aluguéis. Isso é inevitável. Outra coisa inevitável é a conta de luz e os impostos em geral. O faturamento não será o mesmo, então é preciso que o fornecedor de energia trabalhe com coerência na cobrança da conta de luz a partir do início da reabertura, e é preciso que o governo mostre boa vontade na negociação dos impostos. Também é necessário uma viabilidade de crédito. Alguns empreendedores têm relatado dificuldade em obter acesso às linhas de crédito governamentais com taxas de juros menos abusivas. E isso é um absurdo, né? O governo lança um programa de apoio ao negócio com taxas de juros de 0,9% ao mês. Os empresários têm dificuldade de obter esse empréstimo e os bancos privados agem como se não fosse com eles. Se você for ao banco privado buscar um empréstimo, você vai encontrar uma taxa de juros na ordem de 4,5% ao mês, no mínimo. E o governo está oferecendo 0,9%, só que não tem crédito para todo mundo, os critérios não estão atendendo todo mundo e tal. Por que a iniciativa privada não acompanha o movimento e não baixa essa taxa de juros abusiva? Com uma Selic de 3%, como é que o banco privado cobra 4,5% ao mês para conceder um empréstimo? Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, precisamos de mais boa vontade de todas as partes, senão os empresários vão quebrar na reabertura. Porque o faturamento será infinitamente menor do que antes da crise e existe o medo
de que os custos voltem ao parâmetro de antes da crise. Se isso acontecer, teremos problemas muito sérios, muito sérios. Então é preciso que todos façam eco nessa reivindicação de condições melhores de negociação de aluguéis, de empréstimos bancários, de cobranças de luz, água, impostos, durante esse momento de transição do lockdown para a nova realidade. E mesmo na nova realidade, não há números, óbvio que não há números, mas eu acredito que, terminada todas as restrições, o faturamento das empresas ainda estará alguma coisa em torno de 30% menor do que antes da crise. Então isso tem que ser levado em consideração. Esse tipo de ação tem que ser uma ação governamental, mas o Brasil não tem governo, né, amigo? Os caras ficam brigando entre eles ao invés de se preocupar em resolver o problema da população. É muito difícil, muito difícil. Mas eu espero que todos fazendo coro em torno dessa reivindicação para a sobrevivência dos negócios e a garantia dos empregos que esses negócios geram, que haverá uma luz na cabeça dos nossos governantes. Muita coisa positiva aconteceu, muita coisa positiva foi oferecida pelo governo federal. Os governos estaduais e municipais também atuaram nesse momento de lockdown, mas é preciso que essa visão seja ampliada, influencie os bancos privados principalmente e se prolongue até que a nova normalidade se estabeleça e os novos parâmetros de trabalho sejam claramente conhecidos. Este foi o Tecnologia Cervejeira da edição 106 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.